Oi, gente, caiu aqui a conexão, não sei porquê. Não sei se foi a internet, se teve algum problema. Deixa eu esperar todo mundo entrar para ver se a conexão melhora agora, se o áudio melhora, enfim. Desculpa aí fazer vocês entrarem de novo, mas foi o Instagram, não fui eu não. Boa noite para todos. Oi, oi, oi. Então, enquanto o pessoal tá entrando aí, a gente fica no aguardo também do Dr. Otávio. Eu estava falando sobre a trombectomia mecânica, né, da importância que hoje é um procedimento que pode modificar ali caminhos, né, na questão das sequelas, né, no tratamento aí na fase aguda mesmo do AVC, quando a pessoa acaba de ter o AVC, né. Então, obrigada aí, gente, por estar entrando de novo. Tomara que a gente consiga, né, fazer essa live aí. Porque a internet aqui tá chovendo muito e talvez a internet fique um pouco meio instável, talvez foi por isso que caiu. E aí foi quando eu resolvi entrar em contato com o Dr. Otávio e trazê-lo aqui pra gente conversar, pra gente falar a respeito de trombectomia mecânica, e foi um imenso prazer ele aceitar o convite e a gente conseguir aí tá falando sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o procedimento, gente, vocês conhecem o que é o procedimento? Boa noite Marília, boa noite Ale. Se vocês tiverem alguma dúvida e já quiserem fazer as perguntas, colocar as perguntas aí no comentário, então fala aí pra mim, vocês conhecem? Quem conhece, coloca aí um joinha, ou fala sim, quem conhece fala não, nunca ouvi falar, só para eu entender aí quem são vocês e qual é o nível de conhecimento que vocês têm aí a respeito desse procedimento. É claro que o objetivo aqui é trazer conhecimento, né? A gente não quer ser tão técnico a ponto de ensinar, né? Mas é importante entender o que acontece. O Feto está dizendo aí que não conhece. Alguém conhece? Alguém que está aqui conhece o procedimento? Já ouviu falar? Já teve informação a respeito da trombectomia mecânica? Coloque aí para mim se já conhece, coloca um joinha aí, só para eu entender. E aí eu preciso que vocês interajam aí, né? Interajam para conseguir entender o que está acontecendo. Deixa eu tentar aqui. A Marília colocou aí que não conhece. Tem muita gente realmente, gente que não sabe nem o que é. E é claro que quem tem que saber isso é a parte técnica, são os médicos, mas informação nunca é demais, né, gente? Nunca é demais, ainda mais a respeito de um procedimento que pode estar trazendo aí alguma alteração aí, uma mudança de quadro de forma importante, né? Então, vocês conhecem, pouquíssimas, eu já vi alguns casos, assim, de algumas pessoas que fizeram e que realmente voltaram, assim, ali na urgência, né? E não tiveram reversão do quadro, assim, e é impressionante, assim, a gente ver isso. É bem impressionante. Doutora Letícia Fernanda aí falando que não conhece. Tem um monte de. Quem que tem? Eu acho que tem muito físio aqui. Tem gente, tem AVCista aqui, além de físio, para eu poder entender como que a gente vai passar essa informação. Na verdade, no meu Instagram e no canal falando de AVC para você, a maioria é mulher e AVCista, né? Mas tem muito fisioterapeuta também, tem muitos colegas que a gente acaba, né, aprendendo também com os colegas e passando informação para os colegas também.
A Marília falando aí que ama fisioterapia, tá com a faculdade trancada, mas gosta de conhecer. A Mônica falando que é avessista. Então, eu acho que a informação tem que vir por todos os lados, né? Porque senão, para todo mundo, né? Eu tô tentando entrar em contato aqui com o Dr. Otávio para saber se aconteceu alguma coisa, algum imprevisto, né, dentro do trabalho dele. Hoje em dia a gente sabe, né, gente, que os médicos estão, todos os profissionais de saúde, né, gente, estão sobrecarregadíssimos com a questão do Covid, né. A gente tem aí vários casos também de pessoas que tiveram AVC pós-Covid. Então, eu não sei, pode ter acontecido algum imprevisto com ele, alguma coisa que ele não, talvez não possa ter comparecido aqui nesse horário. Bom, se isso acontecer, a gente marca para outro dia e aí tenho, né, o conhecimento aqui de forma mais apropriada do que o meu conhecimento, né? Porque é um procedimento médico, né? Eu não sou médico. Para o AVC hemorrágico, ele não é utilizado, ele é utilizado para AVC isquêmico, né? Porque a trombectomia, né, é retirada, vamos dizer assim, de forma bem leiga do trombo, né? E aí no AVC hemorrágico, normalmente pode ser que tenha um trombo, mas aí já houve derramamento, enfim. Então, geralmente ele é para, até onde eu sei, né? O doutor Otávio pode me corrigir se eu estiver errado. Mas, até onde eu sei, a gente tem um problema. Estão me falando aqui que tá tendo um problema no Instagram do Dr. Otávio. E aí eu acho que a gente... Poxa vida, será que a gente vai ter que adiar aqui essa conversa, esse bate-papo? Bom, vou fazer o seguinte, gente, assim, eu vou esperar mais algum tempinho, se vocês tiverem disposição e a gente vai conversando. Se eu perceber que realmente não tem jeito, que houve esse problema, que a gente não vai conseguir realizar a live desse tema específico, né, que foi proposto para hoje, a gente troca uma ideia aqui, a gente conversa aqui, o pessoal que está aqui, a respeito das dúvidas que vocês têm em geral em relação ao AVC. O Kleber tá falando que se é diário eu vou assistir do mesmo jeito. Obrigada aí pela audiência. Mas é porque às vezes, né, depende de outros aspectos, né? A gente espera alguns minutinhos aqui e a gente vai trocando ideia, vai conversando. Eu já reservei esse tempo para conversar com vocês mesmo. Então, a gente pode conversar sobre essas dúvidas aí que estão acontecendo, enquanto a gente vê aí se o Dr. Otávio resolve esse problema e se a gente consegue realmente a conexão aqui com ele para fazer essa live a respeito do tema que foi proposto hoje. De antemão, peço desculpas aí, né? Porque a gente tem diversas vezes, tem vários percalços aí da tecnologia e isso faz parte desse mundo atual que a gente está vivendo hoje, tá? Então, vamos fazer isso? O que vocês acham? Coloca aí um joia se vocês pretendem continuar aqui para a gente trocar ideia até mais ou menos umas 9 horas a respeito de AVC. E aí eu vou respondendo as perguntas que vocês fizerem aqui para mim e a respeito de AVC, enquanto a gente vai tentando aí ver se resolve o problema com o Dr. Otávio. Faz parte, né? Não tem jeito. Então vamos lá, então pode ser? Fazem aí um joinha quem tá aqui, se vocês topam aí fazer esse esquema aí de pergunta e resposta, e aí a gente vai trazendo esses temas livres aí pra gente discutir a respeito de AVC. A Tayla falou ok. Então vamos lá, olha só. Eu vou deixar o tema de trombectomia para a gente discutir melhor com o Dr. Otávio. Se ele aparecer hoje, ótimo. Se ele não aparecer, vai ser remarcado, porque houve esses problemas aí. E aí a gente, né, fala com quem realmente entende do assunto de forma brilhante, tá? Então, vamos falar de algumas perguntas aqui que estão sendo feitas. Eu vou seguir a ordem aqui,
tá? Para que a gente não perca o nosso tempo aqui, utilize esse tempo que a gente tem até 9 horas para trazer informação, né, de qualquer maneira. Então, a Angélica coloca aí, você sabe qual medicamento o paciente deve tomar para amenizar a dor neural em paciente pós-AVC hemorrágico já em casa? E aí é muito interessante essa pergunta. Infelizmente, em relação ao medicamento, eu não posso, não tenho nem autonomia e nem a competência para estar falando a respeito dessas medicações ou qual medicamento específico seria interessante para amenizar dor neural. Mas eu acho que a gente pode falar a respeito disso um pouco mais, porque é uma dúvida muito comum de várias pessoas e a gente tem que tentar entender que dor é um sintoma multifatorial, tá? O que a gente chama de multifatorial? Que pode estar acontecendo por diversos fatores, por múltiplos fatores, tá? Fatores associados ao AVC, seja hemorrágico ou isquêmico. Se você tiver uma lesão em alguma área do cérebro que realmente é a área responsável pelaquela percepção de dor, pela sensibilidade dolorosa, uma área mais comum, tálamo, por exemplo, pode ser que você venha ter quadros de dor neuropática, de dor neural, que a gente chama, né? E aí a gente tem que tentar, e nesses casos, a pessoa mal encosta assim no AVCista, na pessoa que teve AVC, e a dor é muito grande, né? É um toque leve e a dor é muito grande. E aí a gente tem que fazer manobras para medicação, é importante, né? Precisa passar no neurologista para ajudar nesse sentido e prescrever a medicação correta, meio que para amenizar essa condução neural que está chegando ali muito exacerbada, né? Mas a condução fisioterapêutica, a conduta fisioterapêutica também é importante para fazer uma diminuição ou uma atenuação desse sinal, né? Então, tentar fazer com que essa sensibilidade dolorosa chegue mais próximo do normal possível, e a gente tem técnicas para serem realizadas em relação a isso. Então, esse é um fator. A gente tem que descartar qualquer tipo de fator de dor neuropática periférica, vamos dizer assim. Então, vamos imaginar que a pessoa, antes mesmo do AVC, já tinha uma compressão neural que vem lá, não sei, de uma tensão muscular que gerou uma compressão nervosa que vai gerar dor. Então, pode acontecer isso. Então, também tem que tomar cuidado e descartar essas possibilidades. E então eu acho que tem diversos fatores aí que a gente tem que se atentar em relação a essa questão da dor. E isso precisa ser investigado. E às vezes só com a medicação isso não dá resultado. Além disso, a perda de movimento, né? A falta de movimento, a falta de mobilidade, o desuso gera também dor muscular importante, né? Então também tem que verificar isso, se tem aí um desuso prolongado, se não consegue ativar esses músculos. Então o movimento, a estimulação dessa mobilidade seria, né, o X da questão. Então, tem vários aspectos aí que a gente tem que investigar. E fora que, às vezes, a pessoa já tem um comprometimento ortopédico, que seja uma artrose, uma tendinite, uma bursite, que às vezes nem foi diagnosticada, que não gerou sintomas antes do AVC, mas pela diminuição da força muscular, do músculo estar bem fraco, isso pode aparecer no momento pós-AVC. Então, precisa também investigar alguns aspectos ortopédicos que podem gerar também dor pós-AVC. Alguém tem... Aí, ó, a Marília está falando que a mãe dela tem uma dor muito forte, eu acredito, no braço. E isso é bastante comum, né? No braço, essa dor pode vir por conta de uma luxação de ombro que acaba gerando uma radiação para todo o braço. Isso é uma das causas comuns de dor, né? Pós-AVC. Então, precisa ativar esses músculos de alguma forma, né? Seja através de eletroestimulação, se não tiver nenhuma ativação, né? Então, precisa ativar porque essa é a causa da dor quando existe uma subluxação, uma instabilidade aí do ombro. Então, isso é bastante comum pós-AVC. O Genilson está falando que acha legal o tema livre.
o braço da minha mãe incha e ela sente muita dor. Esse inchaço, Marília, tem que investigar o que a gente chama de síndrome dolorosa regional complexa. Isso é uma síndrome bastante comum em problemas de ombro e pode acontecer pós-AVC e precisa de tratamento com a equipe de ortopedista, neurofisioterapeuta, tem tratamento medicamentoso associado. Então, às vezes, só a fisioterapia não dá conta nesse aspecto e é importante, às vezes, em alguns casos, precisa fazer até infiltração de algumas medicações. Então, tem que ser avaliado com um ortopedista, às vezes, que é especialista em ombro, né, com o neurologista junto. E a gente também, além dessa síndrome, a gente tem a síndrome ombro-mão, que pode gerar esse inchaço e dor por conta principalmente da imobilidade. Então, há uma diminuição da vascularização para aquele local pela falta de movimento e aí acaba gerando muita dor. Então, acho que é importante verificar isso. Então, o que se pode fazer como tratamento em pacientes sem calota craniana? Em qual sentido, Angélica? Não entendi. Tratamento fisioterapêutico, é isso? O Feta está perguntando se é possível curar das sequelas de um AVC. Já vi. A lesão, Feta, sempre vai acontecer, tá? Sempre vai existir, tá? Então, existe uma lesão no cérebro, muita gente chama de cicatriz, só em termos didáticos, para entender essa questão. Mas não é uma cicatriz, tá? É uma lesão que teve uma morte neuronal e que vai permanecer. Por enquanto, o que a ciência sabe é que não tem reversão, por enquanto. Mas existe muito que a gente chama de neuroplasticidade, que é uma reação a estímulos que o cérebro gera, fazendo novas conexões neurais, fazendo novos caminhos nervosos, fazendo novas funções em áreas que não foram lesionadas e que eu conheço pessoas que tiveram AVC e que estão com uma vida completamente dentro de toda a normalidade, com todas as capacidades aí em relação às atividades do dia a dia. Então, que trabalha, que tem uma vida totalmente independente, tá? Então, eu acho que é importante a gente pensar que existe uma lesão, considerar essa lesão, mas que existe também uma melhora desses aspectos de forma significativa, né? Então, Angélica está perguntando quais as técnicas utilizadas para o tipo de paciente pós-AVC, acredito que seja da questão da dor no ombro. Então, isso eu acho que são coisas que a gente precisa... Eu vou dar algumas dicas específicas, mas pode ser que no seu caso não ajude, porque eu não sei se é especificamente isso que acontece, porque o ideal seria mesmo passar por uma avaliação de fisioterapeuta, isso sem sombra de dúvida, tá? Mas existem algumas desensibilizações, né? Então, por mais que passe a mão na hora que doa, então passar a mão de forma devagar, lenta, né? Utilizando o toque para isso. Existe também o enfaixamento, então se faz enfaixamento daquela região para a pessoa ter uma percepção melhor daquela sensação ali daquela região. Existem estímulos sensoriais que podem ser provocados ali para ter uma atenuação. Então, quando você tem uma diminuição da sensibilidade dolorosa, você tem que aumentar essa sensibilidade até chegar no equilíbrio. Quando você tem um aumento da sensibilidade dolorosa, você tem que diminuir para chegar ali na barrinha do meio, no equilíbrio. E a gente usa essas mesmas técnicas, tanto para fazer aumentar, quanto para diminuir essa sensibilidade dolorosa. O que muda é a intensidade que você utiliza dessas técnicas. Então, a intensidade que você utiliza do toque, a velocidade, a força, né? Então, ir conduzindo aí essa percepção da sensorial, vamos dizer assim, da sensibilidade. Vamos ver... Eu acho que é a síndrome, tá me perguntando qual o nome dessa doença mesmo. Eu acho que você quis dizer a síndrome dolorosa regional complexa, né? Não, eu não sou do Rio, eu sou de Minas Gerais. Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. A Angélica tá falando que tá perdida, né? Para tratar os pacientes pós-AVC, mas é porque precisa de qualificação, né, gente? A gente tem aí
uma especialidade, que é a fisioterapia neurofuncional, e a forma como a gente trata, né, os pacientes neurofuncional precisa ter técnicas específicas para isso, né? Então precisa estudar, né? Precisa se qualificar, tem várias técnicas específicas. A maneira que a gente trabalha não é só com exercícios, só passando exercícios, vamos dizer assim. A maneira que a gente trabalha é pensando no corpo como um todo, pensando em todas as estruturas e funções corporais, como que o cérebro pode influenciar, né, a capacidade do cérebro, por exemplo, o aprendizado, a questão cognitiva, a questão da atenção, como que tudo isso pode influenciar na questão da aquisição de um determinado movimento, né? Eu, como fisioterapeuta, a minha abordagem é muito mais física, né, do que cognitiva. Mas a gente tem muitos aspectos que, se não tiver a cognição sendo trabalhada, o foco, a atenção, o planejamento, não adianta ficar repetindo exercícios, né, de forma incessante, que às vezes não vai resolver, né? Então a gente precisa ter um foco, precisa ter uma intenção do movimento, a gente precisa ter uma função associada, uma atividade associada para aquele movimento, né? E aí a Crislane está perguntando se a fisioterapia pode voltar ao normal ou não. Pode ou não. Essa é a minha resposta, né? Então, assim, na verdade, hoje a Camila, não sei se vocês conhecem a Camila, do blog Camila Desmiolada, que é avessista, fez uma postagem fantástica a respeito de ser como era antes, de voltar ao normal, né? Isso é uma coisa que requer muita reflexão, né? Eu sempre falo sobre isso. Voltar ao normal sempre quando a gente passa por algum evento marcante na nossa vida, não tem como mais ser como antes, né? O que é dito normal para cada um de nós, né? Então eu não estou fugindo da pergunta não, porque existem lesões que realmente a chance de reversão são menores, porque de reversão total, porque são lesões extensas em regiões que tem um comprometimento importante. Tem lesões, dependendo da extensão e da região, que a chance de retorno a atividades funcionais totalmente normal é muito grande. Então não tem como falar, cada um é de um jeito. Então não tem como falar assim o que a gente precisa fazer com cada um, ou se cada um, se existe vamos dizer assim, uma regra, né, se vai ou não melhorar com fisioterapia. Eu tive pacientes que conseguiram resultados importantes, outros pacientes que talvez não conseguiram entender todas as orientações, talvez lá no início da minha trilha profissional, e que foram mais difíceis de conseguir algum resultado. Então, depende de N fatores. As crenças que a pessoa tem, a capacidade de entendimento, a maneira como lida com a doença. O Kleber falando sobre AVC semana passada foi fantástico, né? Ele falando que teve que enfrentar de frente e vamos lá, é isso. Eu não fico pensando quanto tempo que vai demorar para voltar, eu faço o que tem que ser feito. Eu sei que, né, existe muita especulação e até questão emocional mexe muito com a gente, né, e com quem teve AVC. Mas a gente tem que se procurar se equilibrar em relação a isso para que realmente consigamos traçar aí metas e objetivos e sermos fiéis a essas metas e esses objetivos e conseguimos traduzir isso na prática, né, para conseguir alcançar esses objetivos. E quem faz isso consegue resultados bem importantes, né? Então acho que às vezes é mais prudente, não que vocês não possam perguntar, né? Claro que pode, mas eu acho que às vezes é mais prudente você com você mesmo parar de se fazer essas perguntas. Será que eu vou voltar ao normal? Será que eu não vou? Será que... por mais que às vezes pode passar isso pela cabeça, eu acho que o intuito agora é pensar o que eu preciso fazer, o que eu quero, o que eu quero resgatar, o que é importante para mim, qual que é o meu propósito aí nessa reabilitação, sabe? E vamos atrás dele, perca o seu tempo com isso, não perca com o seu tempo loucubrando, pensando, viajando, o que vai ser, o que não vai ser, porque tem respostas que ninguém pode dar a princípio. Às vezes essas respostas vão ser alcançadas lá na frente, né? Então acho que é importante a gente pensar a respeito disso.
Angélica, eu uso muito artigo científico para me basear nos estudos. Ela está perguntando qual livro me indica para tratamento. Mas me chama lá no direct, depois a gente conversa melhor a respeito disso. Meu braço está demorando, mas eu volto, porém estou focado nele. Isso é uma coisa muito interessante, né? Eu estava falando isso no grupo esses dias. A gente tem um grupo de WhatsApp aí, de AVCistas. E a gente teve as pessoas que me perguntaram, Ludmila, por que o braço sempre demora mais a voltar com a perna do que a perna, né? E na verdade isso não é uma regra, tá? Mas a gente tem no nosso cérebro uma representação das regiões do nosso corpo. Então, vamos dizer assim, imagina o nosso cérebro, em cada área do nosso cérebro a gente tem ali um desenho de uma parte do corpo, da mão, da cabeça, da boca, da língua, do rosto, da perna, enfim, de toda parte do nosso corpo. E esse desenho, ele é muito maior, é uma região muito maior, a mão nesse desenho é imensa. Então, a gente tem mais áreas do cérebro responsável pelo movimento da mão, exatamente porque a mão requer um movimento mais fino, uma coordenação maior, né? Movimentos mais detalhados, mais precisos, muito mais do que o pé, né? Para pensar, né? A gente consegue fazer coisas com a mão que sem treino e de forma automática com o pé a gente, né, não consegue. Então, muitas das vezes, né, se a área dessa representação da mão é maior no cérebro, é comum a gente ter, né, lesões mais comuns, maiores na região, né, de membro superior, de mão. Mas não quer dizer, vai depender da área da lesão, né? Então, se você teve uma lesão, tem gente que tem lesão na área do cérebro responsável pelo movimento do pé e não teve na mão. E aí, eu tenho pacientes que têm a função da mão completamente normal e tá pelejando aí com o movimento da marcha, com o pé, subir, descer a escada, andar. Então, isso depende muito de pessoa para pessoa. E se você tem aí um comprometimento da mão, pense sempre que todo o tronco é importante para você conseguir começar o movimento. Eu sempre falo isso, iniciar o movimento, a forma como a gente inicia o movimento é importantíssimo. A forma como a gente está posicionado para iniciar um movimento é importantíssimo. Se você está posicionado na cadeira dessa forma assim e quer movimentar o braço, vocês podem até testar aí, né? Dá uma arrastadinha do bumbum aí no sofá ou na cadeira, onde vocês estiverem sentados, e tenta levantar o braço. É muito mais difícil do que se você estiver bem posicionado, com o bumbum para trás, com o tronco ereto. Então, biomecanicamente, a gente tem essas alterações, né? Essas facilidades quando a gente parte de um ponto inicial bem equilibrado, né? Então, assim, tem muita gente que fica querendo a qualquer custo ter o movimento da mão, e eu entendo isso, porque é um movimento ali que está deficitário, mas a gente precisa começar aqui, do centro, a gente precisa começar do posicionamento do tronco, do posicionamento da cabeça, esse ombro está movimentando, esse braço está movimentando, até a gente chegar na mão. Não é que você não pode treinar a mão, mas se você treinar o movimento da mão todo desalinhado, a chance de você ter sucesso nesse treino vai ser pequena. Então, é importante vocês se atentarem, se ligarem a isso, né? Isso é uma coisa que a gente, como terapeuta, pensa muito, né? O Feta tá falando aí que as pessoas falam que nunca mais voltarei. Que essa é a minha missão aqui, ficar dessa forma. Feta, olha só, depois de tanto tempo, assim, lidando com as pessoas até que tiveram AVC, até com o melhor e o pior dessas pessoas, porque todo mundo tem seu lado melhor e o lado pior. Eu nunca vi ninguém relatar isso que você tá falando aqui pra mim. E acho que não é por aí, sabe? Eu acho que a missão que você que define pra sua vida, sabe? Essa missão pode ser definida, o seu propósito de vida pode ser definido. E a nossa missão é muito mais do que isso, né? E eu acho que achar esse propósito, e talvez isso você consiga, que você esteja muito abalado emocionalmente, às vezes você tem alguma alteração nessa questão emocional, na questão cognitiva. Então é importante também procurar um psiquiatra, um psicólogo. Isso é extremamente importante, gente. Como as pessoas não dão
importância para isso, mas como o equilíbrio emocional é importante para uma aquisição de, né, uma reabilitação mais efetiva. Não pensa assim, não desanima não, a gente está aqui todos os dias. O meu propósito foi trazer muito para vocês que tiveram AVC, informação e orientação e o entendimento de toda a doença, para conseguir participar mais na sociedade, para conseguir viver melhor, para conseguir trocar informações com outras pessoas que às vezes estão na mesma situação e que conseguiram lidar de uma forma às vezes melhor, de uma forma pior, e aprender a trocar. E eu convivo com as pessoas que tiveram AVC diariamente e eu vejo que esse equilíbrio emocional ele é fundamental para que você consiga trilhar o seu propósito. Essa ressignificação pós-AVC, ela é fundamental. E assim, hoje uma paciente falou comigo que um profissional que trabalha, que ela foi atendida por ele, falou: olha, depois de 2 anos não tem mais jeito, você não vai ganhar nada, se você não andar até lá, não pense que você vai andar. E ela tá conseguindo andar depois de 1 ano de AVC, conseguiu fazer coisas na última semana que ela não tinha feito. Então, a gente precisa se desafiar com segurança, mas se desafiar, né? Se aprumar, né? Colocar a cabeça em termos emocionais para se equilibrar e andar para frente, e ir se desafiando aos poucos, em pequenas metas. Isso é muito importante, não desanima não. Você está falando que anda de bengala e apoio em alguém, não consigo levantar, não mexo mão, braço e dedos do lado lesionado. Então, isso é um quadro comum, isso não quer dizer que não possa ser melhorado. Então, você faz tratamento fisioterapêutico, você já conseguiu entender o porquê que tudo isso acontece, quais são suas maiores dificuldades, você entende todo o seu quadro, isso também é extremamente importante, tá? No curso Desvendando Meu AVC eu falo muito sobre isso, as informações são necessárias, porque às vezes você está achando que você está assim, porque você está num processo de desânimo, porque não tem mais jeito. E às vezes você está num processo depressivo importantíssimo, você precisa de ajuda, você precisa de tratamento, tá? E às vezes isso não vai passar sozinho. Depressão é uma doença e precisa de tratamento. Não sei se é o seu caso, tá? Tô dando só um exemplo. Então acho que é importante a gente pensar sobre isso, né? E não achar que não ceder assim, né? Eu sei que não é fácil, não tô falando que é fácil não, tá? Mas eu acho que a gente tem que lutar, né, Tayla? É isso aí, vamos à luta. O Kleber adora desafios até antes do AVC. Então você tem que trocar de psicólogo. Você falando que o psicólogo só fala isso que já era, que não tem cura para esquecer da vida, eu acho que não é bem por aí, não. Eu acho que realmente está te colocando mais para baixo ao invés de se incentivar. Então, acho que né? Eu acho que você deve trocar de profissional, porque não é por aí que a gente pensa, né? Dessa forma que os profissionais de saúde têm que pensar no processo de reabilitação, né? Eu queria também falar, gente, muito a respeito de... lá, o Cleber tá falando que já teve depressão antes do AVC. Isso é um processo que pode estar acontecendo, tá? Às vezes mesmo antes do AVC já tinha alguma alteração, porque hoje em dia, né, a gente fica pensando, tem horas que eu me pego pensando nisso, pô, a gente tá em pleno 2021, né, tudo bem com o mundo completamente atípico atualmente, né, que eu acho que nunca ninguém poderia pensar nisso, mas, e aí existem muitas pessoas que acham às vezes que psiquiatra e psicólogo são profissionais que é só pra gente que tá doido, que não tá batendo bem na cabeça, que acha que depressão é besteira. Ainda existe muita gente pensando nisso, e a saúde mental, gente, ela tem vamos dizer assim, está em conjunto ali com a saúde física, né? Então, se a sua saúde mental não tá bem,
A gente vê isso, gente. Quantas pessoas depressivas que não conseguem se mexer, não conseguem sair da cama, não conseguem se movimentar e vão perdendo força, vão perdendo força. Quantas pessoas que estão em depressão e que começam a passar mal fisicamente, ficarem fracas, começam a se enjoar, passar mal sistemicamente. Então existe uma associação aí entre esse processo aí emocional e esse processo físico, as duas coisas estão o tempo todo conectadas. Então, assim, se a sua psicóloga falou que a sua missão é passar por todo esse sofrimento e que você não vai melhorar nunca, troca de psicóloga. Se foi uma, se foi duas, se foi três, não interessa. Porque não é por aí o caminho. Não é por aí o caminho. A gente precisa estar equilibrado emocionalmente para isso. A gente precisa, o Kleber tá falando que o karatê ajudou ele a fortalecer o espírito e a cabeça, a gente precisa muito disso, a gente precisa fortalecer a nossa mente, a nossa alma, né? A gente precisa entender o que a gente está fazendo nesse mundo, não é deixar a vida passar por aí não, né, gente? Aos nossos olhos, né? A gente vê a vida passar e aí? A gente não tem nenhum propósito, a gente não sabe para que a gente veio nessa vida, né? Às vezes a gente não vai ter essa resposta, mas eu acho que a gente tem que ir em busca disso e se tornar referência para alguém, e se tornar auxílio, ajuda, suporte, fazer a diferença na vida, na sua vida e na vida de outra pessoa. Eu acredito muito nisso. Isso é muito que me move, assim, diariamente, né? Porque isso é muito que me move de estar trabalhando o dia inteiro e estar aqui com vocês conversando, né? De saber que uma palavra pode modificar algum caminho de alguém na vida. Então, acho que a gente tem que pensar muito nisso, né? Deixa eu voltar em alguns aspectos aí físicos, né? Porque eu falo aqui emocionalmente de forma não tão categórica como eu falo na questão física, né? A Crislaine tá falando que ler ajuda também. Tudo que você faça com algum prazer, né? Tem que ter algum prazer e algum propósito. Ler te traz algum prazer, te traz orientação, te traz informação. O cérebro está em atividade, então vamos lá, é uma alternativa sim, né? Então, deixa eu falar um pouquinho que eu queria falar a respeito da questão física. A gente saiu completamente, né, do assunto da trombectomia aqui, mas espero que vocês estejam gostando aí de escutar eu falando, porque eu começo e aí eu não paro muito. Qualquer coisa vocês podem ir fazendo perguntas aí, tá? Eu queria muito falar a respeito de um tema que eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto, que é na questão do ambiente e na questão que eu estava falando do posicionamento aí, né, do início do movimento, porque é uma coisa que talvez muitos UVCistas não tenham consciência disso, e nunca tiveram informação, talvez, a respeito disso. Então, daqui a alguns dias, talvez mês que vem, a gente vai ter aí algumas novidades em relação aí o conteúdo do canal aqui, tanto do Falando de AVC para você no YouTube, quanto aqui do Instagram. Então, provavelmente a gente vai ter aí uma aula bastante legal falando a respeito disso. E eu queria que vocês já fossem pensando aí, né? Como que vocês se posicionam? Como que vocês sentam e levantam? Como que vocês se posicionam sentados, se posicionam na cama? Como vocês trocam de posição na cama? Como vocês passam de sentado para de pé para sentado? Vocês já pararam para reparar isso? Vocês já pensaram que isso pode ser uma forma de estimulação no dia a dia? Sabe por que eu tô falando isso? Porque muita gente escuta eu falando, estimulação, tem que fazer estimulação. E muita gente me pergunta, mas que raio de estimulação é esse? Essa eu acho que é uma das maiores perguntas que eu tenho aí em todo o meu conteúdo aí. E aí eu comecei a programar, assim, a pensar em conteúdo para trazer para vocês a respeito disso. E a gente tem aí muito conteúdo já pronto para falar sobre isso, de tanta informação que a gente precisa para entender como que eu me movimento, qual a melhor forma, qual a melhor posição para movimentar minha cabeça, meu braço, minha perna. Qual a melhor forma de iniciar uma troca de posição. Então, como que eu preciso estar sentado para passar de pé para sentado?
Tem tanta informação que se torna tanto um treino, não sei se vocês sabem, mas a gente passa de sentado para de pé normalmente durante umas 60 vezes no dia. E isso pode sim tornar-se um treino para melhorar a força, a habilidade de membros inferiores, de tronco, de membros superiores. Então eu comecei a pensar, falei, gente, ações tão simplórias, né, que tem tanta dificuldade para quem tem uma restrição de mobilidade, igual pacientes que têm AVC, e que a gente pode utilizar isso como estimulação no dia a dia em casa. Então pensem nisso, assim, eu vou voltar agora em abril, de agora até abril, falando disso, trazendo esse tema, mas eu já deixo um desafio aí para vocês. Comecem a pensar, como que vocês estão sentando? Vocês acham que vocês sentam corretamente? Que vocês ficam sentados no sofá, na cadeira, na cama da forma mais correta? Vocês já testaram outras formas? Vocês conseguem sim? Qual que é a maior dificuldade que vocês têm de movimento? Então, e como que vocês acham que vocês deveriam se estimular no seu dia a dia? Já vão pensando nisso que eu vou trazer a resposta para tudo isso nos próximos dias aí. E aí, eu estudando e montando todo esse material para vocês, uma coisa que me chama muita atenção e que eu preciso falar aqui para vocês é a questão do ambiente. Como que o ambiente influencia em toda a sua percepção? E aí eu estava fazendo um curso e eu achei fantástico isso. E eu vou até falar disso num dos vídeos que eu vou trazer aí durante o conteúdo diário. Mas imaginem vocês, imagine uma pessoa que teve um AVC, que tem uma alteração de um lado do corpo em relação à percepção. Não consegue utilizar muito aquele lado, não percebe, não faz questão de utilizar, tem alteração de sensibilidade. Então, se for algum de vocês tiverem algum quadro característico parecido com esse, então isso talvez você pode se colocar nesse lugar e me fala aí se vocês sentem que eu vou falar. E aí, imagina que vocês, no curso dava esse exemplo e eu achei isso fantástico. Imagina que vocês estão deitados numa cama, tá? E vocês precisam passar de deitados para sentado nessa cama e depois levantar, né? Dessa cama, levantar da cama. Pode ser do sofá, mas é porque eu hago o exemplo da cama e eu acho que é mais prudente para vocês entenderem. E aí, imagina que você está na sua cama aí, a sua cama numa altura boa, numa altura padrão, nem muito baixa, um pouco mais alta para facilitar esse movimento. No seu quarto aí, com o piso bonitinho, com a iluminação adequada, com tudo sob controle aí, com um andador ou um móvel que você pode se apoiar, ou uma barra que você pode se apoiar para levantar. Normalmente, se você tem a tendência a usar só um lado do corpo, você vai levantar jogando peso mais para aquele lado do corpo, a não ser que você comece a treinar, isso vai se modificando com o treino, mas eu tô falando, né, não fazendo parte do treino. E você vai pegar um andador, uma bengala, uma muleta, enfim, ou vai se escorar em algum lugar para acontecer isso. E agora imagine uma situação na qual você está com essa mesma cama na beirada do terraço do último andar de um prédio de 20 andares. E você tem um espacinho ali para levantar. É um ambiente completamente diferente, que traz muito mais riscos e que provavelmente a maneira como você vai se movimentar ali vai ser muito diferente da maneira que você vai se movimentar quando você está em casa, quando você está num ambiente controlado, né? Então, para quem não tem AVC, essa é a analogia. Você consegue levantar rapidamente, tranquilamente da cama sem problema nenhum no seu dia a dia, no seu ambiente. Quando você vai para um prédio de 20 andares, está numa cama, no máximo, no terraço desse prédio, você tem que levantar num espaço curtinho ali, com medo até de cair desse 20º andar, você muda o seu comportamento motor. Você tem um risco ali importante, sua percepção de segurança é diferente. Num paciente com AVC, esse ambiente mal adaptado à sua própria cama, às vezes, já não é fácil você fazer essas transferências. Então, você adaptar esse ambiente vai facilitar para que esse ambiente saia cada vez mais de uma dificuldade como num prédio de 20 andares, né? Então, assim, eu tô falando isso porque muita gente quer
estimular no dia a dia, mas não adapta ao ambiente, né? Você consegue passar de sentado para de pé no sofá que você senta? Não. Levanta esse assento. Levanta esse assento, porque isso vai fazer você conseguir sentar, conseguir levantar sozinho. Não consegue? Coloca uma barra junto. Então você tem que ser capaz, mesmo com o auxílio, de fazer isso. Então acho que é uma coisa que a gente precisa pensar, né? E precisa estar atrelado aí nos objetivos e no planejamento fisioterapêutico. É um tema bastante interessante que a gente vai trazer também mais para ser falado e discutido. A Mila tá falando que vai ministrar uma palestra de afasia em quem tem AVC. Que legal, que legal. Fico muito feliz por você. Acompanho aí a recuperação, a reabilitação da Mila via Instagram, né? E a melhora tá, né, da questão da fala aí tá cada vez mais aparente, tanto que você vai ministrar uma palestra. Boa sorte. Fala pra gente aqui, né? Divulga aqui pra gente poder acompanhar e te ver nessa palestra. Nossa, gente, já são 5 para as 9. Pelo jeito não teve trombectomia hoje. Hoje mesmo, né? Na verdade, eu acho que já sei mais ou menos o que aconteceu em termos técnicos lá do Instagram, mas vou verificar aqui direitinho, também dou aí um parecer para vocês a respeito disso. Mas não está cancelada, né? Hoje não foi possível ser feita, mas o aceite do Dr. Otávio já foi feito com maior prazer e com a maior disponibilidade. Então, acredito que é só uma questão da gente acertar e essas questões, né, técnicas para a gente poder, né, trazer esse tema da trombectomia aí novamente. Mas foi ótimo aí a gente conversar. Tô lendo aqui a Crislane falando que acontece muito comigo, tem hora que trava quando sai do conforto. Exatamente isso. Qualquer um trava, entendeu? Se eu estiver lá no 20º andar, né? Se você for pular de um bungee jump, por exemplo, de sei lá quantos metros, vocês já viram isso, essa cena? As pessoas travam de medo, né? E se você não tá sentindo, se você não tá percebendo, se você não tem segurança, se você não consegue transferir o peso, enfim, se você tem alterações que são alterações prevenientes do AVC, é comum você travar de medo, né? E aí isso precisa ser estimulado de forma gradativa. E o ambiente, a adaptação do ambiente é uma das formas dessa estimulação de forma importante. E aí existem várias adaptações simples, gente, que podem ser feitas, né, para melhorar isso, né? O Feta colocou aí que vaso sanitário eu consigo usar com o apoio da cadeira de banho por causa do braço da cadeira para me apoiar e levantar. Então, mas tem outros apoios aí que pode ser feito, né? Eu não sei se vocês já viram, mas existe uma tábua de vaso que ela é bem alta e é facílimo de colocar a tampa, né? Tábua não, a tampa do vaso. Então, você comprando isso agora, você coloca no seu vaso, você aumenta a altura. Quando você aumenta a altura, o seu quadril fica mais alto do que o seu joelho. A chance de você levantar com mais facilidade triplica. Então, olha, uma dica banal, mas que pode te ajudar aí de forma importante, né? Oi, João. O João tá aí. Sábado a gente já tá marcado. Com certeza, esse o objetivo. Tá, chama lá no privado que a gente conversa. Às vezes eu não consigo responder logo de cara, mas eu sempre respondo. Procura, e não é cara, tá? Não é caro. Não é tão caro assim. Dá para adaptar, é fácil colocação, qualquer pessoa coloca, como se fosse uma tampa normal, só que ela tem um assento mais elevado. E esse assento elevado, ele em qualquer circunstância, tá, gente? Se você tem dificuldade aí de levantar, pensa nisso, né? Então, se o quadril tá acima do joelho, vai ficando cada vez mais fácil você conseguir fazer essa transferência, tá? Mas aí, aos poucos, você vai treinando, e daqui a pouco você consegue já abaixar esse assento, porque o objetivo não é ficar o tempo inteiro num assento mais alto, né? Então, isso vai te dando uma certa independência, tá? Gente, olha, foi ótimo conversar aqui com vocês, apesar das circunstâncias. Espero que vocês acompanhem aí, eu vou até colocar nos stories aí o que aconteceu, espero que vocês acompanhem aí
E assim que eu souber de uma nova data, a gente vai ser divulgado e que vocês estejam aqui para a gente poder falar de trombectomia mecânica. Semana que vem eu vou falar com a doutora Fabiana sobre hidroterapia, né, na reabilitação pós-AVC. Então, a doutora Fabiana é expert, né, na parte de hidroterapia. Eu acho que a gente tem muitas dicas aí para serem dadas. E aí, eu espero, conto com vocês aqui. Eu acho que provavelmente vai ser na quarta também. Mas eu vou divulgar aí, conto com a presença de vocês aqui para a gente poder conversar um pouquinho e trazer informação a respeito, né, do tratamento, né, da hidroterapia no paciente, nas pessoas que tiveram AVC. Gente, beijos, obrigada, tá, pela presença, por vocês continuarem firme aqui, foi ótimo falar com vocês. E a gente tem um imprevisto dali e aproveita esse tempo para melhorar aí o conhecimento, mesmo que seja meio que improvisado. Então, fica aí na Hidro, né? Acompanha aí, fica aí não, acompanha aí na semana que vem. Ela é fantástica nessa questão da Hidro. Que bom que você gostou, meio no improviso, mas né, a gente vai conversando. Então é sempre assim, eu sempre trago temas diferentes. Até quem quiser contar a sua história aqui, como o Kleber contou, né, na semana passada, e quiser me chamar lá no direct aqui do Instagram, Lud, eu quero falar da minha história, que é uma história muito peculiar, ou história de superação, ou não precisa ser de superação, você ainda não superou, você ainda está em tratamento, como lida com toda essa situação. E a história, né, de cada um de vocês é uma história muito forte, é muito guerreira, todo mundo, né? Então eu tenho maior admiração e maior respeito por vocês e acho que não é fácil viver no país que a gente vive, onde a inclusão é muito complicada ainda, né? Eu sei disso como ser humano, né? Como alguém que trabalha com pessoas que têm mobilidade reduzida, com alguém que estuda sobre isso. Então eu tiro o chapéu assim, com todas as forças para vocês e quero muito poder contribuir e estar presente para que vocês possam cada vez alçar voos cada vez maiores. Então contem comigo para o que vocês precisarem. À medida do possível eu consigo ir respondendo, às vezes não consegue ser de pronto. Beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Desculpa mais uma vez. Um beijo.